E agora eu venho aqui para esse momento da entrevista que eu anunciei no início, né, do programa, porque a gente vai entender o que é PDCA. É isso? PDC? É isso mesmo? Falei certo? Exatamente. PDCA, porque o André que está conosco, o André Pontes, é especialista nesta área, é especialista em qualidade, vai nos ensinar como planejar, né? Como, inclusive, manter-se nesse planejamento. Porque muita gente planeja, começa, sonha, pensa, estrutura e depois não dá continuidade. André, você é muito bem-vindo. Eu que agradeço, primeiramente. Muito obrigado aí por participar desse programa e compartilhar um pouco dessa metodologia que é para ajudar mesmo as pessoas a atingirem seus objetivos. E você colocou muito bem no bloco anterior, tempo é dinheiro. E quantas vezes a gente planeja, ou muitas vezes a gente tenta, e toda vez que a gente tenta, a gente perde tempo, ou às vezes a gente investe errado e custa dinheiro, né? Eu já fiz isso. Sem planejamento, aí a gente vê o dinheiro indo embora, e você fala, e agora? Vem pra cá, volta. E às vezes é difícil isso acontecer. Por exemplo, numa reforma de uma casa. Você fala, eu tenho vontade de trocar, como aconteceu em casa recentemente, trocar a geladeira. Vamos trocar a geladeira? E pesquisa, vamos aproveitar Black Friday. Não, mas aí vai ter que fazer a parede. Não, mas a gente aproveita e já troca a pia. E não foi planejado. Então, uma coisa atrás da outra, você vê o dinheiro indo embora. Um planejamento, seja de uma coisa simples, como uma reforma num cantinho da casa, ou uma viagem, ou mesmo para o ano que vem todinho. Tudo isso, esse planejamento é importante. Com certeza, é fundamental, né? E por isso que o ciclo PDCA, ele foi originado, né, na década de 1920, 1950. Uau! Pela recuperação do Japão, né, no período pós-Segunda Guerra Mundial. E ele ajudou o Japão a se restabelecer com seus objetivos. E desde aquela década, ele funciona até hoje. E ele pode ser aplicado no âmbito pessoal, então, como você bem disse, numa viagem dos sonhos, eu quero melhorar minha saúde, eu quero ter objetivos pessoais, uma viagem, né, como eu falei. E nos objetivos profissionais, eu quero alavancar os meus negócios, aumentar as minhas vendas, aumentar os meus clientes. E ele tem essa facilidade, né, porque ele é muito simples de aplicar. Agora, quando você fala PDCA, ciclo PDCA, eu tenho certeza que você de casa está falando assim, que ele está falando? O que é PDCA? Ele vai explicar para nós agora. Sim, PDCA são 4 etapas. Eu trouxe até uma imagem, acho que está compartilhando para o telespectador agora. São 4 etapas e são as iniciais das palavras planejar, dar execução, checar e ajustar. A gente seguindo essas etapas em sequência, a gente consegue se estruturar melhor em nossos objetivos pessoais ou profissionais. Então, seguindo essas etapas, vamos dar um exemplo. Uma viagem dos sonhos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um bom planejamento, é estruturar a sua viagem, onde você quer viajar, para onde você vai. Onde vai ficar. Onde vai ficar. Quanto vai gastar, vai ter alimentação, tá por conta, não tá, essas coisas. Sim, exatamente. E repare que a segunda etapa é dar andamento e dar execução. Mas a maioria das pessoas, elas pulam o planejamento e já querem ir para a segunda etapa. Sem conhecer o PDCA, já vão para execução. E aí o que acontece? Os imprevistos, problemas, ou aquela sensação de ficar apagando incêndio, porque o problema é sempre o mesmo. Então, é importante fazer um bom planejamento. E a etapa mais importante do PDCA é a fase P, né? A primeira fase, é se planejar. Planejar de forma estruturada. Então, conceituando de forma simples, você se planeja muito bem, dá andamento no que você planejou, conforme você planejou, e é importante ter disciplina. Depois você checa se tudo que você planejou foi executado e ajusta. No exemplo da viagem, eu quero fazer uma viagem, eu preciso economizar R$5.000 para o final do ano. Vou me planejar, vou economizar R$100 por semana, 150. Aí vou executar, então toda segunda-feira vou pegar aquele dinheiro e vou guardar. Aí eu vou checar, vou à terceira fase. Estou guardando, já estou na terceira semana, já é para eu ter R$450. Eu olho, não tenho os R$450. Aí o que eu faço? Eu ajusto a rota e replanejo de novo. Então, não é só planejar, só dar o andamento nessa, dar execução, mas checar se tudo isso está acontecendo, se está saindo de acordo com o planejado. Então, você não planeja, coloca no papel e guarda na gaveta.
Exatamente. Inclusive, acho que tem uma segunda imagem que o pessoal está compartilhando, que tem o PDCA ruim, onde as pessoas executam, gastam muita energia executando e depois apagando incêndio e ajustando, né? Sendo que o método tradicional que funciona bem é você investir muita energia em planejamento. Você planejou? Com certeza você vai executar rápido, vai ter pouca coisa para checar e com certeza vai ser mínimo o ajuste, né? Porque você se planejou de forma estruturada. Gostei. Coloca essa imagem de novo para nós, essa última imagem, por gentileza. Aí, ali, lembrando que o P é planejamento, o D é dar execução, ou seja, ali o ruim, onde o D está bem alto, é que a pessoa está dando, já está executando sem o planejamento e sem também o C é... O C é checar. Checar, sem checar se o que ela começou vai dar certo. Sim, exatamente. E aí ela vai para o ajuste, que aí o ajuste também fica lá no alto, porque vai ter que apagar incêndio. Ela vai apagar incêndio, ou seja, ela investe muita energia executando, tentando e acertando, tentando e acertando. E com certeza, algumas vezes pode dar certo, mas na maioria das vezes você perdeu tempo e perdeu dinheiro. Porque aí você tem que ajustar, ajustar, ajustar. E um bom ciclo PDCA é um bom planejamento. É se planejar adequadamente e investir muita energia no planejamento. Pois aí você executa rápido, perde-se pouco tempo checando e com certeza os ajustes são mínimos. E no PDCA bom, como está ali, qual é o mais alto? Eu não vi a imagem. É a primeira fase. É a primeira fase. É o planejamento. Planejamento. Então, a partir dessa imagem, quando a gente vê o P lá em cima, é porque o planejamento é a base, é o melhor, é o que a gente tem que começar. Isso, exatamente. O planejamento é a base de tudo, né? E uma dica importante quando a gente fala de planejamento, é importante estabelecer-se uma meta. E aí o segredo é que as pessoas estabelecem metas de forma errada. Então, por exemplo, eu quero economizar dinheiro, é a minha meta. Essa não é uma meta. Esse é só um objetivo, é um desejo. Toda meta precisa ter um valor e um prazo. Prazo, isso é importante. Fundamental. Você quer economizar? Quanto? R$5.000. Qual o prazo? Até junho do ano que vem. Eu quero emagrecer. Qual o peso que você deseja? E até quando? Se você não coloca um prazo e um valor, você não tem uma meta, você tem um desejo. E o tempo vai passando e você vai se perdendo, ou você vai se frustrando, ou se desestimulando e desistindo. Isso pode acontecer com pessoas que procrastinam muito? Vão deixar, não, mas amanhã eu começo. A meta não, o desejo está ali, mas ela deixa para amanhã e ela deixa para depois. Como você citou agora há pouco, guardar dinheiro. Todo mundo quer ter aí a sua reserva, que é tão necessária para uma emergência. Mas a pessoa, não, mês que vem eu começo, agora eu vou só comprar isso daqui. Mês que vem eu começo. E essa procrastinação, ela atrapalha o PDCA? Com certeza, atrapalha. Por isso que uma estratégia importante dentro do PDCA é colocar lá o prazo. Olha, vou começar, por exemplo, a me exercitar, vou fazer academia. Tá ok, mas qual é a data? É segunda, é terça, é de manhã? Onde? Que academias você vai procurar? Você vai economizar dinheiro? Que dia da semana você vai guardar esse dinheiro e quanto? Porque senão fica solto mesmo. Eu vou na semana que vem eu vejo, mas semana que vem fica no âmbito do sonho. É importante, então, definir um prazo, definir uma data, definir um local, uma responsabilidade sobre isso. E é legal a gente conversar hoje com o André Pontes, porque, gente, o Ano Novo está chegando. A gente estava aqui falando do Natal, fazendo coisas de Natal, mas geralmente a gente faz uma avaliação do que aconteceu neste ano, né, no ano em que você está, e geralmente também fazemos uma projeção para o ano que vem, né? Muitos pais pensam assim, olha, eu consegui economizar um dinheiro, agora eu vou colocar meu filho numa escola particular. Então, eu já tenho o dinheiro da matrícula. Opa! E o resto? E o mês a mês? E o uniforme, material escolar e a perua escolar que tem que levar? Quer dizer, tem outras coisas que vão sendo inseridas. E aí a gente quer aprender a planejar para o próximo ano. E eu vou contar com o conhecimento, as expertises do André Pontes no próximo bloco. Pode ser? Com certeza. Intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Hoje nós estamos aprendendo o que é PDCA.
Já vimos sobre isso no primeiro bloco. Para você que está chegando agora, a gente vai dar uma retomada sobre o PDCA, mas principalmente ajudar você a aplicar o ciclo PDCA no seu dia a dia, na sua vida. E agora está chegando um ano fresquinho, uma página em branco para você realizar os seus sonhos, os seus desejos e os seus planejamentos, porque o primeiro P do PDCA é planejamento. E nós estamos aqui na companhia do André Pontes, né? Já dei as boas-vindas a você e tem gente chegando agora que não sabe do que a gente está falando. Então, o PDCA é um ciclo, né, que começa com o P do planejamento, depois dar execução e depois checar e verificar. E é justamente como você falou, é um ciclo e é contínuo. Então, nós planejamos, damos andamento nesse planejamento, checamos se tudo que planejamos está sendo executado e se tiver algum desvio no meio do caminho, algum imprevisto, nós ajustamos. E depois replanejamos de novo, damos andamento, checamos e ajustamos. É um ciclo contínuo. E a cada vez que eu giro esse ciclo, eu vou melhorando e venho melhorando. Por isso que a gente fala que é melhoria contínua. E isso é legal, e André, porque o ano está chegando, vem uma página em branco, como eu falei agora. Tem muitas pessoas que têm sonhos, têm desejos, mas não sabem como alcançar ou realizar tudo isso. O ciclo PDCA ajuda as pessoas a realizarem esses sonhos, esses desejos? Sim, ele ajuda. E tem uma dica que eu posso dizer, na hora que a gente vai planejar, é importante definir a meta, como eu falei no bloco anterior. Definir uma meta com um valor e um prazo. E um fator importante ao definir a meta é não sonhar pequeno, porque se você sonha pequeno, você tem desafios pequenos e fica fácil, aí você fica com aquela sensação de que foi fácil demais. Mas também não adianta sonhar impossível, sonhar distante. A gente diz que é importante ter metas desafiadoras. Se sonhar pequeno, é muito pouco, o resultado vai ser pequeno. Se sonhar muito grande, talvez seja impossível, e você vai fazer o quê? Seja frustrante, e você vai desistir no meio do caminho. Então, defina uma meta desafiadora, que você tenha que ter esforço e buscar e aprender e correr atrás e você consiga. E com certeza o mérito dessa conquista é gratificante e reforça que você continue cada vez mais se planejando. E é o que a gente colocou, que tanto para a vida pessoal, para a vida em família, para a vida profissional, independente do tamanho do seu sonho ou daquilo que você realmente deseja, buscar métodos para chegar ao objetivo é importante. O PDCA é um desses métodos que vai ajudar esse planejamento. Eu costumo de falar que um método, assim como qualquer outro método, é como se você passasse a utilizar óculos. Você coloca o óculos e você começa a enxergar melhor, começa a estruturar, né? Não fica ali na tentativa e erro, tentando e acertando e volta ao que a gente falou, né? Se você tenta e você pode acertar, mas você pode errar, perder tempo, perder dinheiro. Agora, nós adultos temos muito mais clareza desse PDCA da maneira como você nos explicou. E eu vejo hoje que nós não tínhamos isso no passado, que era a educação financeira, e muitas pessoas ou aprenderam na raça ou no sofrimento como fazer esse planejamento e a execução de tudo isso, essa checagem direta e esse ajuste, empiricamente, né? Tentaram e alcançaram. E você disse que tentativa e erro vai ajustando, mas demora mais. Agora, eu vejo que hoje os jovens estão aprendendo a educação financeira, estão aprendendo tantas coisas boas. A internet, a web, traz estas informações com rapidez, com clareza, mas o jovem está muito assim, está muito acelerado. Acelerar demais também nesse PDCA pode ser um empecilho, pode ser um problema? De que forma? Sim, se você pula, a fase mais importante do PDCA é um bom planejamento de forma estruturada. Por isso que ele tem as raízes do Japão, né? Onde o pessoal tem essa cultura mais disciplinada, mais de planejamento. Então, é importante dar atenção ao planejamento, mas é claro, hoje, na realidade que a gente vive, no contexto atual, se faz muito necessário ter velocidade nas coisas, né? Então, é claro que você hoje, um imediatismo imenso. Sim, exatamente.
podemos ter uma velocidade maior desde que você pondere um peso maior para um planejamento, um bom planejamento, né? Porque também, se você demorar muito no seu planejamento, só vai ficar no campo das ideias. Vai desanimar. Vai desanimar. O que você nos sugere que possamos fazer para o próximo ano, de maneira prática? Isso a gente deve anotar num papel, a gente coloca num computador. Quem não tem computador, pega um caderno velho, uma agenda, enfim. Como executar esse planejamento? Porque as ideias estão aqui, foram claras, bem claras. Na prática, o que fazer? Primeiro passo, o que eu quero para o meu próximo ano, né? Normalmente nós fazemos promessas e aspiramos coisas para o próximo ano. Então, eleja, né? Quais os desejos que você quer e coloque no papel, né? Pode ser no computador, numa planilha, um simples papel. Escreva lá seus objetivos. Então, eu quero mudar a minha alimentação, eu quero economizar dinheiro, fazer uma grande viagem, fazer uma reforma na minha casa. Coloca lá. E aí, transforme em meta. Coloca um prazo e uma data. Depois que você tiver essa informação principal, que é ela que vai direcionar, inclusive é importante você compartilhar isso com a sua família para que todo mundo reme para o mesmo lugar, né? Se a gente fala de uma empresa, todo mundo tem que caminhar para o mesmo caminho para a empresa prosperar. No âmbito familiar também, né? Olha, gente, vamos todos fazer aquela viagem dos sonhos ano que vem? Vamos todos se comprometer com isso? Alinhe esse objetivo com todos, seja no objetivo pessoal ou na empresa. E depois pega aquele objetivo e quebra em pedacinhos, né? Então vai colocando em pedacinhos. Eu quero mudar a minha alimentação, o que eu vou fazer hoje? Lista lá. O que eu vou fazer na próxima semana? Coloca lá. Quero economizar dinheiro, quanto que eu quero economizar? Vai colocando as ações e os prazos. E você vai acompanhando na etapa C de checar, né? Você vai executando e vai acompanhando. Se no meio do caminho teve um imprevisto, opa, peraí. Eu subestimei demais, 150 eu não consigo guardar, eu consigo guardar 100. Ou, não, eu preciso dos 150, porque a minha meta é aquela, e senão eu não vou conseguir. Então, peraí, que hábitos eu preciso mudar ao longo do caminho? Então é importante passar para o papel. Defina aquela meta principal e vai fazendo pequenas metas aí ao longo dos dias. Eu gostei da tua ideia de primeiro elencar os desejos. Depois, para cada um desses desejos, colocar o valor, seja um peso, uma medida, enfim, e depois colocar uma data. Uma data para começar e uma data para terminar. Sim, excelente. Uma data para começar e uma data para terminar. E aí, cada um desses desejos, individualmente, vão ter o seu planejamento. O planejamento da viagem. E aí eu vou começar a destrinchar. Bom, para onde eu quero ir? Eu não consigo ir para a Disney, mas eu posso ir para o Beto Carreiro World. Meu sonho é esse, mas já posso ir num parque dentro desse planejamento financeiro. Quem sabe um dia eu vou, mas agora a minha meta é essa. Sim. Nesse sentido, pé no chão, mas sonhando alto ainda. Com certeza. Você pode sonhar alto e ir para a Disney, porque dentro da indústria a gente fala do planejamento de curto, médio e longo prazo. Trazendo para a vida pessoal... Você não tinha falado isso, agora eu gostei. Você pode fazer um bom planejamento de curto prazo, o que eu quero para os próximos 6 meses. Ou de médio prazo, o que eu quero para daqui 1 a 3 anos. Ou de longo prazo, o que eu quero para daqui 5 anos. Então você pode sim planejar aquela viagem dos sonhos para Disney, fazendo um planejamento de longo prazo e estruturando, né? E aí você, olha que interessante, né? Se eu quero eu quero atingir um objetivo para o próximo semestre, eu vou quebrar em pedacinhos mês a mês. Mas se eu quero um objetivo para daqui 5 anos, nesse primeiro ano, o que eu tenho que ter atingido que vai me ajudar a chegar daqui 5 anos? No segundo ano, eu já preciso ter atingido o que também, para a somatória de cada ano resultar naquele objetivo final do 5º ano. E tem pessoas que têm, eu estou aqui falando de uma viagem, porque quem tem filhos sonha mesmo em levar os filhos para uma viagem assim. Mas tem gente que tem vontade de ter a casa própria, André. Sim. Que é um valor considerável, né? Mas, então vou pesquisar de que formas eu posso conseguir esse dinheiro, um financiamento, guardando dinheiro, tendo um poder de barganha maior com o dinheiro reservado. Ou seja, existem muitos tipos de sonhos. E cada pessoa vai adequar o PDCA ao seu sonho e também à sua realidade. Com certeza, com certeza. Se você me permitir um exemplo, existe um estudo
onde existe aquele esporte atlético onde o atleta ele faz um salto com vara sobre uma barra, né? Então coloca uma barra e ele faz o salto sobre a vara. E os cientistas pediram para ele fazer esse teste. E ele saltou 10 vezes. Das 10 vezes que ele saltou, ele errou 1 ou 2 vezes. E aí pediram para ele refazer o teste. Tiraram a barra e falaram para ele pular sem a barra, só para ele imaginar a barra. Dessas 10 vezes, ele errou mais da metade. Por quê? Porque ele não está visualizando a barra. E quando a gente não visualiza a barra, a gente não está o quê? Visualizando a meta. Por isso que se você tem o sonho da casa própria, defina lá, coloca lá uma meta. Quando? Quando eu quero atingir esse sonho? Aí fica mais fácil, você está visualizando. Senão, gostei desse exemplo. É muito, muito bacana, muito interessante. Se você não vê a sua meta, não vê a sua barra, né, do atleta, você fica ali achando que está atingindo e pode ser que você não esteja atingindo o suficiente para o que você planejou. Olha, uma vez pensando, né, hoje a gente está usando as viagens como um bom exemplo, porque tem muita gente que vai sair de férias agora. Sim. E está pensando, puxa vida, se eu tivesse planejado, eu teria conseguido fazer. Mas é interessante essa sua ideia da barra, porque então passar para o papel, passar para algo que a gente consiga visualizar, anotar, riscar, voltar, melhorar, é importante. Então, é essa barra que você citou agora. Sim, trazendo o exemplo da indústria, é muito comum na indústria a gente colocar em quadros com os nossos objetivos lá escritos. Então, trazendo para o âmbito de casa, por que não um planner, né? Colocar na geladeira, colocar o seu sonho, escreve lá a data. Você está todo dia vendo aquela meta, né? Não tem coisa mais estimulante do que todo dia você ver a meta e onde você está hoje para alcançar essa meta. E além desse planejamento, dá para colocar a imagem, né? Do local para onde você quer ir, da casa que você sonha, do carro que você quer ter, né? Sim. Olha, André, eu gostei demais de conversar com você hoje. Espero ter também colaborado com o pessoal de casa nesse planejamento para o próximo ano e para o resto da vida, porque o PDCA vai ser usado por muita gente. Obrigada por estar conosco, viu? Eu que agradeço poder compartilhar para o pessoal de casa, para poder fazer um bom planejamento para os seus sonhos, os seus objetivos pessoais ou profissionais. E nós aqui conversamos com André Pontes, especialista em qualidade. Hoje aprendemos como planejar e alcançar os nossos objetivos com o ciclo PDCA. E eu quero convidar você a mandar. Hoje à noite vai estar disponível no nosso canal no YouTube, @programamulher.com, compartilhar com aquelas pessoas que têm sonhos, mas ainda não sabem como fazer para realizá-los. A conversa de hoje, com certeza, vai ser muito importante.